O relativismo é um daqueles conceitos que sempre gera muita discussão, muita polêmica, mas e se a gente pensasse na oposição a ele não como uma crítica lógica, mas como uma reação a algo bem mais profundo? Pois é. A análise aqui parte de uma ideia bem provocadora, a de que o relativismo não é atacado por ser falho, mas sim por ser assustador. Ou seja, a oposição não seria exatamente racional, mas uma reação que vem do medo. E esse medo, olha só, não é uma coisa só. Ele tem duas fontes principais. De um lado, a elite intelectual que teme perder seu lugar de autoridade na sociedade. Do outro, o público em geral, que foi ensinado a ver o relativismo quase como um sinônimo de decadência cultural. Mas no fundo mesmo, o grande medo é o da perda da certeza. É aquela sensação desconfortável de pensar que o nosso ponto de vista, a nossa tradição, aquilo que a gente mais valoriza, talvez não seja a verdade universal, mas apenas uma verdade entre tantas outras possíveis. E além dessa questão, digamos, filosófica, existe um medo super prático, a ideia de que, sem uma verdade absoluta para se apoiar, a sociedade entraria em colapso. Por que respeitar leis? Por que honrar contratos? A própria ordem social perderia seu fundamento e, bem, o caos tomaria conta de tudo. Vamos então mergulhar na primeira grande crítica ao relativismo, a objeção intelectual, que o acusa de criar uma perigosa ilusão de objetividade. A acusação central é basicamente esta. O relativismo coloca tudo no mesmo balaio. Verdade e mentira, razão e loucura, tudo teria o mesmo peso. E se tudo é relativo, então, no fim das contas, nada teria um valor real. Tudo se torna igualmente válido, ou inválido, o que dá no mesmo. Só que o contra-argumento vira completamente esse jogo. Ele diz que as qualidades como bom ou mal não estão na coisa em si, na tradição. Elas são, na verdade, uma projeção. É como uma luz que a gente joga sobre algo a partir do nosso próprio ponto de vista, a partir da nossa tradição. E a analogia com a física aqui é fantástica. Pensa na teoria da relatividade. Ela nos mostrou que o comprimento de um objeto não é absoluto. Ele depende do referencial de quem está medindo. A ideia aqui é a mesma para os valores. Um julgamento de valor também seria relativo a uma tradição. A realidade, de certa forma, muda conforme o ponto de vista. E seguindo essa linha de raciocínio, insistir que existem valores absolutos e universais não seria um sinal de inteligência? Pelo contrário, seria visto como teimosia, quase como alguém que se recusa a aceitar a física moderna e continua insistindo que o comprimento é sempre o mesmo, não importa como se meça. É aqui que as alegações de objetividade dos racionalistas começam a ser vistas com desconfiança. A ideia é que usar a palavra objetivo ou universal é, na verdade, um truque de retórica. É uma forma de disfarçar o que é, no fim, uma ideologia particular, quase uma ideologia tribal, fazendo aparecer que vale para todo mundo. Essa analogia deixa a dinâmica de poder bem clara. É como um oficial colonial que, em vez de dar ordens em nome do rei, passa a justificar tudo em nome da razão. O nome da autoridade muda, mas a estrutura de comando, de imposição, continua exatamente a mesma. Ou, de uma forma talvez ainda mais sutil, é como aquele sargento que para de gritar ordens e começa a falar manso. Olha, eu acho que a gente deveria fazer assim, mas no fundo a exigência de obediência cega continua lá. A retórica da razão se torna só um disfarce mais elegante para a imposição da vontade. Ok, saindo um pouco do debate filosófico, vamos entrar na objeção política. Quer dizer, como o relativismo se encaixa no campo do poder e da organização da sociedade. E aqui é fundamental fazer uma distinção. Uma coisa é o relativismo político, que diz que todas as tradições têm direitos iguais de existir. Outra coisa, bem diferente, é o relativismo filosófico, que diria que todas são igualmente verdadeiras. Uma coisa é sobre direitos, a outra é sobre a verdade. Não se pode confundir. A posição que está sendo defendida aqui é a política. O argumento é que os julgamentos de valor são sempre relacionais, ou seja, dependem de um contexto. Isso não quer dizer, por exemplo, que a física de Aristóteles seja tão verdadeira quanto a de Einstein hoje em dia. Cada uma precisa ser avaliada dentro da sua própria tradição e contexto. E a própria história serve de alerta. Aquela promessa de que uma única ideologia, uma única verdade objetiva, traria ordem e paz, muitas vezes acabou no exato oposto.
O cristianismo pregou o amor, mas justificou massacres. A Revolução Francesa pregou a razão e terminou num banho de sangue. Os Estados Unidos nasceram sob o lema da liberdade, mas conviveram com a escravidão por muito tempo. Tudo isso nos faz questionar uma ideia muito básica. Será que a ordem social depende mesmo de enfiar um único conjunto de crenças na cabeça de todo mundo? A ideia de que a ausência dessa doutrinação levaria direto ao caos é apresentada aqui como uma teoria, bastante implausível. Certo? Então, se não pela doutrinação, como uma sociedade consegue se proteger e manter a ordem? A proposta aqui é construir uma alternativa a esse modelo. E essa alternativa se resume a uma escolha fundamental. De um lado, a proteção interna, tentar controlar a sociedade interferindo na alma das pessoas, através da doutrinação, o que acaba criando zumbis dóceis. Do outro, a proteção externa, focar em regular as ações, os movimentos, através de leis, da polícia. É um método visto como mais eficiente e, principalmente, que deixa a consciência de cada um em paz. E essa estrutura de proteção da sociedade não nasce de uma ideia abstrata de justiça, pensada por filósofos numa torre de marfim. Ela é fruto da história, de situações concretas. São os grupos dentro da sociedade que, usando os meios que têm à disposição, seja o debate, as leis ou até a força, vão moldando as regras do jogo. Esse processo é chamado de troca aberta. É, em essência, uma forma muito mais democrática de definir as regras. Nela, os padrões de convivência são negociados entre as próprias tradições e não impostos de cima para baixo por uma elite que diz ter acesso a regras objetivas e universais. E agora, para fechar, a análise sai um pouco da teoria e faz um chamado direto à ação, com uma provocação bem clara ao sistema que a gente tem hoje. A crítica aqui é afiada. Os intelectuais e racionalistas são vistos não como guardiões neutros da verdade, mas como um grupo com seus próprios interesses, um grupo ganancioso. Eles teriam se colocado como intermediários obrigatórios entre as pessoas e a solução dos seus próprios problemas, impedindo uma democracia mais direta. E tudo termina com esta questão, que fica no ar. Se a gente tivesse esse debate realmente aberto entre todas as tradições, o resultado seria simplesmente a confirmação de que a ciência é superior e tudo voltaria a ser como antes? Ou será que algo genuinamente novo poderia surgir daí? Um equilíbrio real onde múltiplas formas de ver o mundo pudessem de fato coexistir.